melhor que meu Deus. Com mais intensidade essa tarde. Nada melhor, não há nada melhor, nada melhor que meu Deus. Aleluia, aleluia, queridos, não há nada melhor do que Ele. Não há nada melhor do que Ele. Aquele que dá vida ao que está morto, aquele que exalta o abatido, aquele que enriquece o empobrecido. Não há nada, meu irmão, melhor do que Ele. Não há nada melhor do que desfrutar de uma unção coletiva como essa. Não há nada como carregar essa presença dentro de nós. Levante suas mãos bem alto. Entrega a sua adoração a Ele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, por essa tarde tão preciosa para nós. E nós estamos, Pai, reunidos com o propósito de te cultuar, Senhor. De entregar a nossa adoração, o nosso louvor. De entregar as nossas vidas para você, Pai. Com muita alegria, Pai, no nosso coração, que nós dizemos a você que nada, Senhor, para nós é mais importante do que você. Nada é mais importante, Pai, do que a Tua presença, nada é mais importante do que a salvação que você conquistou para nós. Obrigado, Pai, porque para nós é um privilégio, Senhor. E nós nos sentimos, Pai, abençoados por você, Senhor, nesse tempo. E nós nos alegramos, Senhor, como os teus filhos, como a igreja, Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Pai, a nossa adoração, receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso coração, Senhor. E nós queremos declarar, Pai, que todos aqueles que entraram por aquele portão, Pai, sairão transformados, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua unção que está sendo derramada aqui essa tarde. É assim, Pai, que nós oramos, que nós te agradecemos. E é assim que nós cremos, Senhor. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco, queridos. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de celebração. Esse é o nosso domingo, queridos. E esse é o culto de celebração ao Senhor. E você pode ter certeza que diante de todas as decisões que você poderia ter tomado nesse dia, você decidiu por estar aqui. E essa sim é a melhor parte. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem são ou quem foram as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento ou de casamento. Nós só queremos um motivo para poder orar por você. Temos algum aniversariante? Vem aqui à frente para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Você se alegra com a vida da nossa irmã? Vamos orar por ela? Estenda suas mãos para ela, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa irmã, Pai. Nós queremos, Pai, declarar nesse novo ciclo que se iniciou na vida dela, nessa nova estação, que será, Pai, uma estação frutífera, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, que também será um tempo de colheita para a vida dela. E nós queremos declarar que ela andará, Pai, em saúde divina, saúde fluindo do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E ela cumprirá o propósito para o qual você a criou. É assim que nós oramos, é assim que nós declaramos. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Salva de palmas para a nossa irmã. Glória a Deus. Vermunho está no ponto de produção? Fica ligadinho aí para você não perder nada da nossa programação semanal.
21 de janeiro, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Amanhã encerra o discipulado. Você que congrega conosco e deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, ainda pode participar. Lembramos que para servir em um dos departamentos, você precisa ter concluído o discipulado. Então faça sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. Já na quinta, nós realizaremos a Quinta Rema, um culto poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Então venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Aproveite e traga alguém com você. Nós sabemos que em um ambiente profético, uma palavra inspirada por Deus pode mudar a sua vida para sempre. Então eleve suas expectativas e fique ligado no que vem. Se prepare para você dormir e acordar com uma mensagem no seu WhatsApp. E no dia seguinte você está sentado numa mesa onde não cabia para pessoas de onde você é, mas que Deus te fez se assentar na mesa dos reis. E assim como foi com Davi, que Samuel disse, nessa mesa ninguém senta até que o rei chegue. Vai ser assim com você. Deus ainda vai fazer você rir sem motivo. Deus ainda vai fazer você sorrir sem razão. Deus ainda vai te surpreender. Deus vai te pegar de surpresa. Deus vai fazer algo que você não espera. Deus vai fazer algo que você espera, mas Ele vai fazer algo que você nem espera. Você não sabe o que Deus pode fazer para você. Você não sabe o que Deus pode fazer em você. Em nossa vida, sempre vamos enfrentar desafios. Por isso é importante sermos bem treinados para enfrentar cada um deles. Estudar a palavra de Deus fará toda a diferença. Aprenderemos a tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós. Vamos avançar na vontade do Senhor para a nossa vida, em um ambiente de fé, provando do sobrenatural, influenciando toda a nossa família. Aqueles que estão à nossa volta conhecerão a nossa melhor versão. Venha para o Rema e reflita quem Deus lhe criou para ser. Um treinamento bíblico que lhe apresentará a si mesmo. Rema, o seu melhor você. Agora é a sua vez de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida transformada pela palavra. As matrículas para a turma desse ano já estão abertas. Exclusivamente nesse mês de janeiro, nós estamos com um desconto de 15% na matrícula. Aproveite e faça já a sua! Em fevereiro, realizaremos o Seminário de Escatologia. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos com o maior escatologista do Brasil. Confere o que vem por aí. Essa deve ser a nossa ardente expectativa. Nos encontrarmos com o Senhor nos ares. O arrebatamento. Hoje, queremos te indicar o livro O Fim da Igreja Espectadora, do autor Tony Cook. Para muitos cristãos, fazer parte da igreja é frequentar o culto aos domingos, mas nós somos a igreja e estamos destinados a muito mais que isso. Você não foi chamado para ficar sentado em um banco. E a visão da nossa igreja é que todos os membros estejam envolvidos em algum departamento servindo ao Senhor. Nesse livro, você vai aprender a sair da passividade para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Você viu quanta programação boa? Você se alegra por isso? Queria destacar aqui alguns avisos.
é sobre o Rema, queridos. O Rema está com as matrículas abertas. Essa sim é uma boa notícia, amém? Então você que nunca fez o Rema, e você também que já fez o Rema, você pode estar abençoando alguém com a matrícula. E você que nunca fez, não perca essa oportunidade de você estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo, amém? Eu sou uma das milhares de pessoas, queridos, que podem testemunhar e testificar de que certamente o Rema ele transforma as nossas vidas. Então não perca essa oportunidade e você pode ter certeza que se você fizer a sua matrícula, você vai dar um passo de fé, Deus vai pegar junto com você e serão os 2 anos mais impactantes da sua vida. Amém? Então no final do culto, passa lá no balcão de informações, faça já a sua matrícula, não deixe para depois e você pode ter certeza que será uma grande bênção. Amém? E por falar em Rema, o Rema realizará, queridos, um evento que vai impactar as nossas vidas, é com o propósito mesmo de alcançar as nossas vidas. Como você viu aí no Verbo News, nós teremos a quinta Rema. É uma quinta-feira, queridos, exclusiva, onde será ministrada matérias do Rema. Então você que nunca fez o Rema, você que já fez, é uma grande oportunidade de você convidar pessoas para trazer e se fazer presente aqui nesse lugar. E você pode ter certeza, queridos, que a vida dessa pessoa e também a nossa vida, nós vindo para desfrutar desse tempo, nunca mais será a mesma. Então terá a quinta Rema. Teremos também a conferência profética, que acontecerá nos dias 26 e 27, com a Sameira André e a Gabriela França. Queridos, gera uma grande expectativa, serão dias de céu na terra. Eu não sei você, mas a minha expectativa já está bem elevada, porque eu sei que são 2 mulheres poderosas em Deus. Amém? E nós teremos também um seminário de escatologia. Quem aqui se alegra com esse seminário? Amém. Queridos, é um assunto muito importante. Nós vamos ver aqui muitas vacas sagradas sendo quebradas. Muitas coisas serão desmistificadas. E nós teremos nada mais e nada menos do que o melhor professor de escatologia que nós já conhecemos, que é o pastor Fábio Henrique. Então é uma oportunidade de nós desfrutarmos desse tempo, sermos acrescentados, termos revelações e trazermos também convidados. Então não perca essa oportunidade, tragam convidados e pode ter certeza que também será uma grande bênção. Anote isso na sua agenda. Amém. Onde estão nossos visitantes? As pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem nessa igreja, levanta bem alto a tua mão. Glória a Deus. Eu queria pedir por gentileza que você se colocasse de pé aí no seu lugar. E eu queria pedir aos irmãos que cumprimentassem esse irmão. Amém? Glória a Deus. Para nós é um motivo de muita alegria ter você aqui conosco. Nós nos sentimos honrados de ter você aqui. Tá? Se você já congrega em alguma igreja, leva um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Volte aqui quantas vezes você quiser. Se você não congrega em nenhuma igreja, eu quero te falar uma coisa. Você precisa congregar. Nos dê a alegria, o privilégio, a honra de ter você aqui conosco. E certamente nós avançaremos junto no propósito para o qual Deus nos criou. E nós nos alegraremos juntamente com você. Amém? Uma salva de palmas para o nosso irmão. Vamos nos alegrar agora falando de dízimos e de ofertas. Você se alegra com isso? Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Deus é bom, irmãos, e paga bem. Ele tem nos acrescentado, tem derramado bênção sem medida nas nossas vidas. E isso nos dá, querido, muitos motivos para nós sermos generosos e nos alegrarmos nesse momento. Amém? A Bíblia diz, e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e que semeia com fartura, com abundância ceifará. O versículo 7 ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Queridos, aqui a Bíblia é bem clara, o apóstolo Paulo está falando disso, olha, isso eu vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E sabe, querido, que nós temos visto muitas pessoas plantando, dizimando, ofertando, semeando, de uma maneira, queridos, até que grandiosa, mas com a intenção de seu coração errada. E sabe, queridos, que quando a Bíblia fala sobre a questão da quantidade, ela está falando muitas das vezes em relação aos números, mas também sobre o percentual que nós temos no nosso coração, no que diz respeito ao amor, à generosidade, à nossa gratidão e à nossa devoção a Deus.
E eu vejo muitas pessoas, e assim como Jesus também, quando ele estava sentado e viu no gasofilaço que muitas pessoas estavam dando grandes ofertas, mas com a intenção de seu coração errada, porque dava aquilo que ele sobejava, nós temos visto muitas pessoas assim também nos dias de hoje. E não é esse o propósito, querido, que nós temos a oportunidade de ofertar e de dizimar ao Senhor. No versículo 7 ele diz, olha, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Qual é a intenção, querido, que está no nosso coração? Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos ao Senhor. E o interessante, queridos, é que ele diz, olha, cada um contribua. Ele não diz, olha, não contribua. Ele diz, não, cada um contribua. A Bíblia é clara. Então, queridos, isso nos dá uma informação muito poderosa, que nós não devemos nos apresentar diante do nosso Senhor de mãos vazias. E é por isso que a Bíblia diz, olha, segundo o que está proposto no seu coração. O que é que tem sido, queridos, plantado no nosso coração, quando nós separamos a nossa oferta, o nosso dízimo? Quando nós decidirmos honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. E o propósito dele diz, olha, não é por tristeza, nem também por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não perca, queridos, essa oportunidade que você está tendo de plantar hoje. Não perca nenhuma oportunidade que você tem de plantar no reino. Você pode ter certeza, querido, que esse é um ano frutífero para as nossas vidas, mas também é um ano da gente plantar. Toda estação, querido, para um crente é uma estação de plantio, independente de estar na estação da colheita. E nós temos que ter essa consciência. Eu estou colhendo, mas eu estou plantando. Eu estou desfrutando, mas eu estou plantando. Eu estou prosperando, mas eu estou plantando. Nunca deixe, queridos, para plantar depois. Plante, porque em todo tempo é tempo de plantar no reino. Com essa consciência, querido, de que temos que dar liberalmente e não reter, sabendo que é melhor dar do que receber. E com a certeza de que nós somos enriquecidos em tudo para toda generosidade. Eu convido você a separar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Amém? E se você quer fazer isso por meio de dinheiro espécie, aí na sua frente nós temos envelopes. Você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos as nossas tesoureiras. Você pode estar se encaminhando até lá e fazer por meio dos cartões. Você quer fazer por meio do Pix, nós temos aqui a nossa chave Pix e também no envelope tem aí a nossa chave Pix. E eu tenho a certeza que no seu aplicativo também já está salva a chave Pix. Você que está em casa também está cultuando ao Senhor, não perca essa oportunidade. Você pode estar fazendo por meio da chave Pix e do QR Code que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico. Nós temos motivo suficiente de expressarmos a nossa generosidade, o nosso amor, a alegria no que diz respeito ao dar ao Senhor. E nós não vamos ficar de fora disso. Amém? Já separou o seu dízimo da sua oferta? Levanta bem alto o teu envelope, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, de dizimar e de ofertar, Senhor, na tua casa. É com muita alegria, Pai, no nosso coração que nós fazemos isso. E é com muita consciência, Pai, que nós fazemos. Porque nós cremos que fazemos por amor, por devoção, com a alegria no nosso coração. E, Pai, nós queremos orar, Pai, por essas ofertas, por esses dízimos, e queremos consagrar a você. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do teu lugar, vem ofertar e dizimar com alegria. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, eu sou. Abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Tu és tão bom, você não muda, em todo tempo permanece sendo bom. Você disse, eu acredito,
Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você disse, está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em Ti, Senhor. Do Teu poder, do impossível, milagres Tu farás. Cremos em Ti, cremos no Teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em Ti, cremos no Teu poder. Do impossível, milagres Tu farás. Cremos em Ti, Aleluia. cremos no Teu poder. Ó Senhor, a nossa confiança está em Ti, Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o Deus em que nós confiamos, Senhor. E nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós não queremos viver como o mundo vive, Pai, mas nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. E a Tua palavra diz que a Tua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. E nós nos colocamos na posição, Senhor, a qual o Senhor nos chamou para viver. Nos rendemos diante da Tua soberania, diante da Tua majestade. Dizemos que Tu és santo, que Tu és digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, nós nos prostramos diante de Ti nessa tarde. Dizemos que Tu és santo. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia, bendito, exaltado é o Teu nome, Senhor. Oh, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Oh, Tu és santo, Tu és digno de ser louvado e de ser exaltado. Nós Te adoramos, Senhor, mais do que o ouro, mais que a prata, mais que qualquer coisa que nós possamos possuir. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso bem mais precioso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Podemos estar reunidos no domingo à tarde para cultuar o nosso Deus. Amém? Quando a gente vem para a igreja, que a gente vem estar junto com os nossos irmãos, em comunhão, juntos para ouvir a palavra, existe algo de Deus liberado sobre esse lugar. Amém? A Bíblia diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Amém? Desce uma unção, queridos, sobre as nossas vidas quando nós estamos reunidos para adorar o nome do Senhor. Essa unção vem de cima e ela escorre por toda a igreja. Então fique na expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida nessa tarde. Amém? Entenda, quando você vem para a igreja, coisas vão acontecer. E quando você coloca a expectativa no Senhor, você pode ter certeza que todas as suas expectativas vão ser superadas. Amém? Glória a Deus. Obrigado, gente. Glória a Deus. Gente, eu queria falar com vocês hoje a respeito de um assunto
que me impactou, né, quando eu estava estudando a respeito disso, numa dessas madrugadas aí. Eu estava lendo a Bíblia e isso, numa leitura simples, né, aquela leitura que a gente sempre faz no nosso devocional com o Senhor, algo saltou no meu coração. Eu queria falar com vocês a respeito de pelo menos 4 características de um discípulo. Amém? Certamente existem milhares de outras características, mas eu queria me deter somente nessas 4. Eu acho que são algumas características fundamentais que não pode faltar em alguém que professa a sua fé em Jesus. Amém? Alguém que tem o nome de discípulo de Jesus. Afinal de contas, nós que estamos aqui, nós somos discípulos de Jesus. Amém? Ou pelo menos deveríamos ser. Amém? Existe um exemplo, existe alguém que trouxe as instruções e é a esse que nós devemos seguir e devemos imitar o comportamento e devemos viver da forma com a qual ele nos ensinou. Amém? Abre aí a sua Bíblia, João 8. João no capítulo 8, no versículo 32. Amém? Glória a Deus. João 8, 32 diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido nosso, né? Mas é muito conhecido mesmo. E, de fato, essa declaração ela faz todo sentido, porque à medida que nós começamos a conhecer a palavra de Deus, nós percebemos que aquilo que nós estamos aprendendo e colocando em prática começa a trazer efeitos na nossa vida. Amém? E como eu falei, eu estava lendo a Bíblia um dia desses e lendo esporadicamente o texto aqui de João, e eu li o texto anterior e eu queria ler com vocês. E Jesus diz assim no versículo 31, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E a continuação desse texto é isso que a gente acabou de ler, diz assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Jesus está falando aqui a respeito de algo que aqueles que criam nele precisavam fazer. Era necessário que os judeus que criam nele, no momento em que ele estava falando aquela palavra, fizessem exatamente o que ele estava ensinando para que eles fossem libertos pela palavra. Eles conhecessem a verdade e a verdade os libertasse. Jesus diz, vou ler novamente, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É necessário que nós permaneçamos na palavra, para que nós possamos ser considerados discípulos de Jesus. Ser um participante, um frequentador de uma igreja, não quer dizer que você é um discípulo de Jesus. Só vir à igreja aos domingos, nas quintas-feiras, ou nos cultos de departamento, isso não quer dizer que você está salvo. Amém? Isso não quer dizer que você é um discípulo de Jesus, porque essa relação é uma relação muito íntima, é algo que ela supera aquilo que está visível, amém? Não é só eu dizer que sou, não é só eu fazer parte de um grupo ou de uma igreja que vai determinar se de fato eu sou um discípulo de Jesus. É necessário que nós façamos algo, e Jesus está dizendo exatamente o que é necessário que seja feito, que nós permaneçamos na palavra. Amém? Então, a primeira característica do discípulo é permanecer na palavra. E o que seria permanecer na palavra? Queridos, nós sabemos que temos a Bíblia como nosso manual de fé, de prática. Isso aqui, de fato, leva o homem à salvação. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas, assim como tem feito na minha vida também. E eu tenho visto a palavra de Deus se manifestando na vida de pessoas, curando, libertando, transformando, fazendo o efeito, de fato, da mesma forma que ela está dizendo que faria. Ou seja, essa é a palavra de Deus. E, queridos, para que nós permaneçamos na palavra, algo é necessário, é fundamental. É que nós conheçamos a palavra. Me responde uma coisa, como é que você vai permanecer em algo que você não conhece? É impossível.
Não tem como você permanecer em algo que você não conhece, porque no momento ou outro você vai sair daqueles parâmetros que foram estabelecidos. Por quê? Porque você não conhece. Então, para que nós possamos permanecer na palavra, é necessário que nós estudemos essa palavra, que nós busquemos o conhecimento da palavra, para que essa palavra, de fato, venha fazer efeito na nossa vida. Amém, queridos? Vocês viram aí no culto, no início do culto, nos anúncios, as inscrições do Remas estão abertas com 15% de desconto. Essa é uma excelente oportunidade de você aprender a palavra. E não aprender de uma forma aleatória, mas aprender de uma forma sistemática. São 24 disciplinas que falam sobre diversos assuntos da vida cristã que vai trazer edificação para você. Então, se você ainda não fez o Rema, não perca essa oportunidade. Isso vai mudar a sua vida. Mas o que é que muda a vida da pessoa? É o Rema? Não é o Rema, queridos. Não diretamente, porque algumas pessoas veem dizendo, o Rema mudou a nossa vida, e as pessoas podem pensar, de fato, o Rema mudou a nossa vida, mas foi aquilo que é ensinado no Rema que mudou a nossa vida. É a palavra de Deus, e é por isso que nós dizemos, o Rema mudou a nossa vida. Não é somente a escola em si, mas é a palavra que é ensinada. Mas é interessante também, queridos, que nós não somente sejamos ouvintes dessa palavra, mas praticantes, porque eu conheço pessoas que fizeram Rema, e hoje vive uma vida pior do que antes de fazer o Rema. Por que isso aconteceu? A pessoa foi submetida à mesma palavra que eu e que outras pessoas foram submetidas, mas ela simplesmente decidiu no seu coração não praticar a palavra. O que foi que aconteceu? Se perdeu no caminho. E é por isso que nós devemos aprender a palavra, mas não somente aprender, mas sermos praticantes dessa palavra. E isso faz toda a diferença, queridos. Isso é que vai nos fazer permanecer nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Se você estiver firmado na palavra, meu irmão, pode vir qualquer pressão, pode vir qualquer opressão, qualquer resistência contra você, você vai permanecer firme. Você não vai cair, você não vai ser abalado. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está garantindo que aqueles que ouvem, mas não somente ouvem, aqueles que praticam, vai ser tão resistente como alguém que edifica a sua casa sobre a rocha. Vai vir as pressões, os rios, os problemas, as dificuldades, mas ela não vai cair, porque está firmada sobre a rocha. Não quer dizer, queridos, que ela não vai sentir o vento, que a água não vai passar por lá, que as pressões, as dificuldades não vão se abater contra elas, mas quer dizer que vai permanecer firme. Amém? Então, queridos, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Todos nós, queridos, passamos por problemas, por dificuldades, todos nós passamos por pressões, mas todos nós precisamos, pelo menos aqueles que são discípulos de Jesus, precisam estar firmados nessa palavra. E eu garanto para você que você não vai sucumbir. Amém? A palavra de Deus funciona. Ei, meu irmão, olha para mim. A palavra de Deus funciona. Ela funcionou ontem, ela funcionou hoje e vai funcionar para sempre. A palavra de Deus é eterna, meu irmão, e se você se apegar com essa palavra, você nunca será decepcionado. Pode até ser que você se decepcione por conta das suas emoções, das suas dificuldades, que você não conseguiu se resolver com alguma coisa, e você tem alguma frustração e acha que não funciona, mas não é isso que a palavra diz, porque talvez você não seguiu aquilo que a palavra instruiu, e você ficou frustrado. Mas eu digo a você que se você pegar a palavra de Deus e praticar da forma que ela está dizendo, você vai ser mais do que bem sucedido em tudo que você fizer. Amém, queridos? Glória a Deus, a palavra de Deus funciona. Então, essa primeira característica é permanecer na palavra, é ouvir a palavra, é aprender e praticar. E quando você faz isso, você permanece na palavra. E Jesus disse, olha, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Amém? Glória a Deus. A segunda característica que eu coloquei aqui, está lá em Lucas, capítulo 9, no versículo 23. Abre aí rapidinho. Glória a Deus. Jesus disse o seguinte, Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? A segunda característica de um discípulo, queridos, que eu julgo ser
uma característica muito importante, é a renúncia. Amém? Quando nós decidimos seguir uma vida cristã, uma vida de filhos de Deus, nós precisamos entender que nós estamos tomando uma decisão na nossa vida. Receber Jesus não é somente vir aqui à frente, levantar suas mãos, falar algumas palavras repetindo, né, aquilo que o ministro está instruindo que você fale, e depois você voltar para a sua cadeira e voltar a viver a miserável vida que você vivia anteriormente. Isso não é nascer de novo. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, isso é muito claro nas Escrituras. A mensagem do Evangelho é pregada, ela promove o arrependimento no coração do homem. O homem se arrepende da sua vida de pecado, aquela condição maldita que ele vivia, entende, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Então ele reconhece na sua natureza que precisa de Jesus e vem aqui. E ele se entrega a Jesus. E quando ele se entrega a Jesus, ele está reconhecendo que a sua vida passada ficou para trás. E ele precisa aprender a viver diferente do que ele viveu. Receber Jesus, queridos, nascer de novo é uma renúncia, é uma quebra de um ciclo que você vivia vivendo até ali, debaixo de maldição, debaixo do jugo do diabo, debaixo de opressões, debaixo do vício, da escravidão. E quando você recebe Jesus, você precisa entender que aquela vida que você vivia antes, ela precisa ser deixada para trás. E coisas novas precisam ser estabelecidas na sua vida. E é isso que Jesus disse, olha, se vocês quiserem vir após mim, olha só o que Jesus está dizendo, querido, são as instruções do próprio Jesus para nós. Se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Isso parece ser difícil quando você entende o que Jesus está falando. Porque de fato não é simples. Porque de fato está relacionado a você negar a sua vontade, negar o seu eu, negar o que você gosta de fazer, aquilo que você praticou durante toda a sua vida, que você gostava de fazer, que você estava acostumado. Jesus está dizendo que você precisa entender que o que Ele tem para você é muito maior do que você viveu até ali. E quando você entende o que Jesus disse, e você diz, Senhor, eu me rendo diante da Tua vontade, eu me rendo diante da Tua vontade, as coisas de Deus começam a ser estabelecidas na sua vida. E aí começa uma mudança. Isso quer dizer também, queridos, que se o contrário for feito, nada vai acontecer. Se você diz que quer vir após Jesus, mas você não está disposto a negar a si mesmo, a sua vida nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma história, vivendo sempre os mesmos ciclos, sempre as mesmas situações. E você está dentro da igreja, ouvindo a palavra, sendo impactado pela unção que é durante as ministrações, durante o louvor, e você se alegra, e você fica feliz, mas quando você volta para casa, nada mudou. Porque não houve um verdadeiro arrependimento, ou até vezes até houve um verdadeiro arrependimento, mas não houve um desejo de renúncia e de mudança. Porque está totalmente associado uma coisa à outra, queridos. Eu quero dizer para vocês que é impossível você chegar na porta da igreja, saindo daqui do púlpito, se você não andar até lá. Ou se alguém não te carregar até lá. Ou se você não tiver um veículo para chegar. Se você ficar parado aqui, você nunca vai chegar lá na porta. Para que nós possamos obter algo da parte de Deus, existe algo que nós precisamos fazer. E aí essa é uma linha meio que tênue, porque existem os extremos ali do legalismo, de que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e aí já entra em uma outra discussão um pouco mais profunda, mas o que eu quero que vocês entendam, queridos, é que nós precisamos fazer algo, nós precisamos ter atitudes diante daquilo que Deus propõe para nós. Deus diz, olha, o caminho, a bênção e a maldição estão diante de você. A vida e a morte estão diante de você, escolhe, pois, a vida. Ele coloca você na frente de uma bifurcação, de dois caminhos. E ele diz, olha, a vida e a morte estão diante de você. Aí ele diz, escolhe, pois, a vida. Amém? A vida e a morte diante de você, escolhe, pois, a vida. Então ele está dizendo, é você que precisa escolher. É você que precisa fazer alguma coisa com aquilo que Deus está propondo para você. Jesus disse, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele está colocando você diante de uma situação e perguntando para você, o que é que você quer? Às vezes, querido, nós queremos chegar a lugares de ser usados por Deus, de fazer coisas para Deus, de abençoar a vida de pessoas. Temos um coração nesse nível. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que para a gente conseguir fazer isso no grau e na unção que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos nos amoldar à palavra dEle.
Existem muitas pessoas na internet que trazem formas muito simples de você servir a Deus, de você fazer as coisas para Deus, mas aquilo ali, queridos, infelizmente só são coisas visíveis, coisas aparentes, superficiais. Porque, de fato, quando nós temos uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, e quando nós praticamos de fato a palavra, nós percebemos a responsabilidade que nós temos no reino de Deus. Existe uma responsabilidade nossa, queridos. E muitas vezes estamos nos eximindo dessa responsabilidade e vivendo da forma que nós achamos que devemos viver, uma forma simples, uma forma natural, em que a gente vem para a igreja naqueles dias, né, como lá na antiga igreja que você vivia, no tempo dos romanos, que você ia para a igreja lá, naquela coisa mecânica, ia para casa e aquela coisa, e simples assim. Queridos, isso não muda a vida de ninguém. Existe uma responsabilidade. E a gente precisa entender que isso é algo sério. A gente não pode tratar o reino de Deus, as coisas do Senhor, com leviandade, como se fosse algo que a gente pudesse fazer da forma que a gente quisesse, quando eu quiser fazer, do jeito que eu quiser fazer. As coisas de Deus precisam ser tratadas com seriedade. Mas entenda bem, eu não estou trazendo peso e nem julgo para você, eu estou trazendo essa palavra, tentando mostrar nas Escrituras que nós temos uma responsabilidade e que nós precisamos colocar em prática tudo isso. E é engraçado, queridos, que tudo isso que eu falei está diretamente associado à renúncia. Porque penso numa coisa maravilhosa, é a gente chegar do trabalho cansado e a gente jantar, deitar no sofá e dormir. E acordar no outro dia para trabalhar de novo. Sem tirar um tempo para ler a palavra, sem tirar um tempo para orar, porque isso exige uma renúncia, um sacrifício. Amém? Nesses últimos 15 dias, eu estava trabalhando de uma forma tão intensa que eu chegava em casa e fazia exatamente isso. Chegava em casa, jantava, deitava no sofá e apagava. Só que eu me lembrava, queridos, quando eu acordava lá para 1h30, 2 horas da manhã, eu me lembrava, eu não posso deixar de ler a palavra. E eu não posso deixar de orar. E aí, aquele negócio ali, pegava ali a minha Bíblia e lia a palavra e tirava um tempo de oração. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, existe uma coisa muito sutil que acontece com nós que somos cristãos. É muito fácil você deixar de ser um crente espiritual para se tornar um crente carnal. Sabe como isso acontece? Para de ler a palavra e de orar uns 3, 4 dias e você vai entrar numa situação de carnalidade que você não vai nem sentir. As pessoas que estão próximas a você vão perceber. Mas isso nos deixa uma pessoa carnal, quando nós não estamos ativando o nosso lado espiritual. Quando nós não estamos buscando a Deus na palavra, na oração, tirando um tempo com o Senhor. Isso nos deixa as pessoas normais, comuns. Amém? E o que é interessante é que quando nós estamos nessa situação, no momento em que nós precisamos usar a nossa fé, nossa própria mente nos condena. Nos deixa numa condição de pensar, ixi, mas parece que eu não... Infelizmente existe isso, queridos. E é por isso que é interessante que nós estejamos sempre firmes no Senhor, na palavra de Deus. E que nós renunciemos aquilo que é vantajoso para nós, para que nós possamos alcançar algo que é maior. Amém? Precisamos renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, à nossa carne. Isso nos faz transcender, queridos. Nos leva para um nível de ousadia, de autoridade. Porque tudo está relacionado à consciência. Mas não é que a gente vai fazer para que isso para que a gente possa ter autoridade. Não tem nada a ver com isso. Entendam bem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Não estou falando que nós precisamos fazer algo para sermos salvos. Agora eu quero dizer para você que, no que diz respeito à unção de Deus, nós vamos ficar mais conscientes disso, do poder e da autoridade que está sobre a nossa vida, à medida que nos consagramos ao Senhor. Não é que a unção não está lá, ela está lá. Se você recebeu Jesus, se você é um crente carnal, a unção está lá, porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas só que você se torna uma pessoa inconsciente disso, quando você continua vivendo uma vida carnal. Mas à medida que você começa a se consagrar a Deus, a sua consciência espiritual ela começa a ficar mais aguçada. Você consegue perceber quem de fato você é, aquilo que está atuando sobre a sua vida. E o poder e a autoridade de Deus, ela se manifesta sobre nós, à medida que nós entendemos isso. É tudo uma questão de consciência. Amém, queridos? Então, essa segunda característica que eu estou falando para vocês é confiar, ou melhor, é renúncia. Amém? É necessário que nós renunciemos.
muitas coisas, para que de fato nós possamos andar como Ele andou. O próprio Jesus, queridos, se você for ler os evangelhos de uma forma sistemática, não só por ler, mas ler tentando entender, tentando fazer uma ligação de um texto com o outro, entendendo que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, ela foi escrita como um texto só, como uma história só. Pega os evangelhos e começa a ler eles dessa forma, e começa a comparar as coisas. Você vai perceber que Jesus, queridos, ele renunciava a um nível absurdo. Jesus tirava e passava o dia ali curando, pregando, e depois de noite ainda ia orar por muito tempo. Tirava tempos de oração, de consagração, ele e Deus, somente ele e Deus. E ele poderia, queridos, tirar um tempo ali só para descansar. De fato, ele fazia isso em algumas situações, mas ele renunciava para que ele pudesse estar à altura daquilo que Deus o tinha estabelecido para fazer. Amém, queridos? Então fica a dica. Você sabe que Deus chamou você para fazer algo, então se você quer viver nesse nível, daquilo que Deus tem chamado você, e você já sabe porque o Espírito testifica no seu coração, o nível de unção que está sobre a sua vida, o nível de alcance que você vai ter no seu ministério. Se você quer que isso se concretize de fato, renuncie à sua vida e se consagre a Deus. Pode ser que isso demore 1 ano, pode ser que isso demore 5 anos, 10, não sei, mas um dia vai acontecer. Amém? Glória a Deus. A terceira característica, queridos, que eu queria falar com vocês, é sobre confiar no Senhor. Um discípulo, um verdadeiro discípulo, ele confia no seu Senhor. Amém? Tem aquela relação de confiança. Tem um texto na Bíblia que Jesus estava pregando às multidões estavam ali apertando, Jesus se aproximou, viu 2 barcos, ele se aproximou e subiu ali no barco de Pedro e pediu Pedro, se afasta um pouquinho. A multidão estava ali, Jesus estava ali perto ali da praia, dentro de um barco, ele estava ministrando aquelas pessoas, estava pegando uma palavra que salvava aquelas vidas. Eram palavras tão fortes que aquelas pessoas ficavam impressionadas com a unção, com o poder que existia sobre aquele homem. Não era algo comum, não era algo normal, era algo que vinha de fato da parte de Deus. Amém? Jesus termina de pregar e fala: Pedro, vamos adentrar um pouco mais ao mar. E Pedro já estava cansado. E Pedro diz: olha, Jesus, nós passamos a noite inteira jogando na rede e não conseguimos pescar nada. Foi a noite inteira trabalhando e nada pescamos. Mas sobre a tua palavra, nós vamos jogar a rede. Queridos, ele confiou naquilo que Jesus disse. Jesus disse a eles que jogasse a rede. Pedro, um pescador experiente, afinal de contas, provavelmente viveu sua vida em prol daquilo até ali. Sabia das condições, sabia que quando se passava muito tempo tentando pescar e não pescava porque de fato não estava dando peixe, o mar não estava para peixe. Mas Jesus disse a ele que jogasse e ele confiou naquilo que Jesus disse. E ele disse: olha, sobre a tua palavra nós vamos jogar. E jogaram e tiveram uma pesca maravilhosa. Queridos, tem certos momentos da nossa vida que nós precisamos, de fato, confiar em Deus. Na verdade, nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, mas existem momentos de pressão, momentos de dificuldades, momentos em que a realidade natural vão te colocar numa condição que não tem para onde você correr. E nesse momento você vai precisar confiar em Deus. Você vai precisar se expor àquilo que Deus disse na sua palavra. E é por isso que eu falei no início que é necessário que nós conheçamos essa palavra. Porque à medida que nós conhecemos a palavra é a verdade nos liberta. E nós conseguimos entrar nessa dimensão de acreditar naquilo que os nossos olhos não podem ver. É exatamente esse o nível que Pedro estava. Ele estava no começo ali do ministério com Jesus, estava aprendendo, ele era um discípulo, mas ele fez o que Jesus mandou e aconteceu. Numa outra situação, Pedro era um homem muito ousado, embora ele fosse um homem bem carnal ali no início, mas nós vemos que depois que o Espírito desce sobre ele ali, em Pentecoste, ele se transforma num outro homem, cheio da autoridade, um homem diferenciado, mas até então ele ainda estava nesse nível. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para as pessoas, tinha muita gente, Jesus sempre pregando. E ele disse para os seus discípulos: vocês podem ir na frente. E eles estavam ali no meio do mar, e começou uma tempestade. E de madrugada, queridos, imagina só. Os discípulos têm uma tempestade, os ventos estavam ali,
e eles olham assim no horizonte, lá se vê um cara por cima das águas. Pronto, isso aí foi o suficiente para eles se desesperarem. Já tinha tempestade. E quando vê uma pessoa andando por cima das águas, foi que eles concluíram, é um fantasma. Começaram a ficar desesperados, Jesus disse para eles não temerem. E aí Pedro, vendo aquela situação, Pedro disse, olha, Senhor, se és tu, diga que eu vá ter contigo por sobre as águas. A Bíblia diz, queridos, que Jesus disse, vem. E aquele cara que não tinha, acho que não pensava muito bem, ele simplesmente pulou dentro da água, queridos, e começou a andar sobre as águas. Olha só o nível de confiança que Pedro tinha em Jesus. Pedro já tinha visto Jesus expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Pedro já tinha visto o ministério de Jesus, que era algo poderoso. Ele sabia que se Jesus estava falando, ele poderia confiar. Agora, olha só para essa situação. Andar por sobre as águas, queridos, é fisicamente impossível. Impossível você andar sobre as águas. Todo mundo sabe que se você joga um corpo mais denso na água, ele afunda. Até um bebê sabe que se jogar alguma coisa, vai descer. Mas Pedro, em cima do que Jesus estava falando, ele confiou. Ele desceu do barco e ele andou sobre as águas. É exatamente disso, queridos, que a palavra está falando. Entendam, olha só como a Bíblia nos traz revelações, nos traz direções de coisas que naturalmente são impossíveis de nós entendermos. Coisas que naturalmente são impossíveis de nós acreditarmos, mas naturalmente falando. E é por isso que nós vivemos por fé e não por vista. É por isso que nós que somos filhos de Deus não podemos nos limitar àquilo que as circunstâncias estão nos mostrando. Não podemos nos limitar àquilo que a nossa situação real está nos mostrando. Nós precisamos confiar no Senhor. Entendendo que Ele é o nosso provedor, entendendo que é Ele que nos cura, entendendo que é Ele que nos faz andar em saúde divina, que nos faz andar em vitória, que nos faz viver cheio da autoridade do Espírito. É Ele em nós, é o Espírito de Deus que está em nós, que nos leva a viver em lugares altos. E tudo isso parte, queridos, da nossa confiança em Deus, de sabermos quem nós somos, de sabermos quem nos chamou, de sabermos que o maior está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, queridos, um discípulo diligente de Deus, de Jesus, ele se submete ao Senhor, ele confia no Senhor, naquilo que a sua palavra diz. Amém? O quarto, queridos, a quarta característica que eu queria falar com vocês, a respeito do amor. Amém? Um discípulo diligente do Senhor Jesus, ele ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de amor que nós temos na história da humanidade é Deus entregar o seu Filho para morrer por pessoas que eram indignas, pessoas que só queriam matar uns aos outros, que só se interessavam por si mesmos, pecadores, irreconciliáveis, pessoas rebeldes, homicidas, pessoas que viviam em situações terríveis. Deus olhou e se compadeceu, e Ele amou de uma forma tal que Ele percebeu que precisava dar o seu Filho para morrer pelas pessoas. E essa é a maior prova de amor, essa é a maior expressão de amor que nós temos. E a palavra de Deus nos mostra o próprio decálogo, né? Lá no Antigo Testamento já falava que nós precisaríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, quando vem aqui, ele quebra um pouco essa afirmação e ele diz, olha, um novo mandamento vos dou, que você ame o seu próximo como eu amei a igreja. Isso já leva para um nível totalmente diferente. Porque Jesus, ele amou ao nível de ele mesmo se entregar. Ele mesmo se entregou para morrer pelas pessoas. Querido, às vezes a gente precisa refletir um pouco a respeito de como nós estamos amando o nosso próximo. Como nós estamos amando as pessoas. Porque às vezes a gente diz que vive um amor de Deus, que a gente ama as pessoas, mas às vezes a gente só está pensando em nós mesmos, nas nossas coisas, na nossa vida, na nossa família. E existem pessoas em situações extremas de pobreza, de opressão,
escravas do diabo, numa situação extremamente terrível, e está do nosso lado, e a gente com a nossa vidinha toda arrumada, tudo certinho, Deus abençoando, Deus prosperando, mas a gente não olha para a pessoa que está do nosso lado, com o amor que Deus amou. Jesus disse, olha, vocês têm que amar como eu amei. E às vezes, querida, a gente está amando só a nós mesmos, só os nossos, só a nossa família, e não está despendendo de nada para abençoar as pessoas que estão próximas da gente. As pessoas que precisam daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos fazer. E eu trago essa reflexão nessa tarde, queridos, que nós precisamos realmente pensar se estamos de fato vivendo o amor de Deus. Se estamos de fato procurando alguma forma de abençoar alguém que está precisando daquilo que você tem. E não estou falando somente de dinheiro, de algo financeiro, mas você tem uma palavra, você tem algo sobre a sua vida que pode mudar a vida das outras pessoas. Uma palavra de Deus que sair da sua boca pode mudar destinos, mudar situações, mudar histórias. Somente uma palavra saindo da sua boca é o suficiente para fazer toda essa mudança. Mas às vezes a gente está ocupado demais para liberar uma palavra sobre alguém. Às vezes as pessoas chegam pedindo alguma coisa para nós e às vezes a gente fecha a cara imediatamente e já diz, não tenho, sai daqui, eu não quero saber de você. Eu não sou muito a favor, e vai também muito da situação, né? Porque a gente também não conhece o coração de ninguém, de estar dando dinheiro para ninguém, esse pessoal que anda pedindo. Mas, queridos, se você não der dinheiro, dê pelo menos uma palavra. Pergunte se pode fazer uma oração por ela. Porque talvez aquela pessoa está, de fato, vivendo aquilo que ela está dizendo que está vivendo, e a gente já vem tão cauterizado por tantas situações de pessoas falsas pedindo, que a gente não acredita mais. E taxa todo mundo no mesmo nível, nivela todo mundo pela mesma pessoa. E, queridos, nós podemos liberar algo sobre a vida dos outros. Interessante, quando Pedro se deparou com uma situação como essa, aquele homem estava numa situação deplorável na porta ali do templo, pedindo esmolas há vários anos, desde a sua juventude, desde a sua meninice. Ele estava lá, com a perna toda arrebentada, aquela coisa mais horrível do mundo, muito provavelmente devia ter um mau cheiro horrível, as roupas rasgadas, as roupas sujas, numa situação deplorável. Estava na porta do templo, e aqueles homens de Deus que acabaram de receber a unção do Espírito sobre eles, estavam transbordando da unção de Deus, estavam convictos que Deus tinha chamado eles para uma obra sobrenatural, que eles poderiam fazer algo que ia mudar a história da humanidade. Eles estavam indo fazer o quê? Estavam indo orar. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam nesse nível de unção, concentrados, indo para buscar o Senhor, para se entregar ao Senhor em toda a reverência, que nós sabemos que isso é bíblico, nós precisamos ser reverentes ao Senhor. Mas isso é um tema para uma outra ministração, amém? Mas eles estavam naquela, eu acredito, queridos, que eles estavam naquele intuito, naquele fogo, estavam indo buscar, e a Bíblia diz que aquele homem que estava nessa condição, que eu acabei de escrever para vocês, ele olha para aquele homem, estende as mãos, e pede, me dá uma esmola. Pediu para aqueles dois homens que estavam cheios do Espírito, estavam cheios da palavra, pediram uma esmola, algo que mudaria talvez ali a vida dele por alguns minutos, um almoço, alguma coisa que seria muito passageira, algo efêmero, muito coisa, um curto espaço de tempo, algo que poderia ali mudar um dia, dois da vida deles. E aqueles homens cheios da palavra, cheios do Espírito, eles não fizeram como muitos de nós faz. Não, sai daqui, eu não tenho, eu não quero saber de você. Não, não tenho não. Muitos de nós faz isso. O que foi que aqueles homens fizeram? A Bíblia diz que eles disseram, olha para nós. Pedro, cheio da ousadia, aquele homem foi transformado quando ele recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele falou, olha para nós, e aquele homem olhou, e a Bíblia diz que ele olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro fala para ele, olha, eu não tenho ouro e nem prata. Mas não ficou somente nisso. Ele disse, olha, mas o que eu tenho, eita glória a Deus. Ele disse, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz, querido, que aquele homem ficou assim sem entender nada. Acho engraçado. Quando eu estou lendo a Bíblia,
E eu fico tentando imaginar aquela situação, e o homem ficou sem entender nada, porque Pedro acabaram de dizer para ele, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E ele ficou assim, sem entender nada. Pedro pegou na mão daquele homem, levantou ele. A Bíblia diz, querido, que quando ele puxou aquele homem, as pernas daquele homem que estavam desconjuntadas, elas se ajustaram e ele ficou de pé. A Bíblia diz que ele saiu pulando, entrou no templo dando glória a Deus, aleluia, pulando feliz da vida, porque tinha acabado de ser tocado por a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Agora eu pergunto para você, o que é que você é? Você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? E por que é que nós não estamos afetando a vida das pessoas que estão precisando de uma palavra? Por que é que nós estamos olhando só para a nossa vida, só para as nossas coisas, só para o que é nosso e não estamos nos preocupando em compartilhar daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas com os outros? Foi exatamente isso que Pedro fez naquele dia. Ele mudou a história daquele homem com aquilo que ele tinha. Nós precisamos, queridos, fazer isso, porque nós temos o Espírito de Deus sobre nós, da mesma forma que Pedro tinha. Talvez, querido, nós não estejamos conscientes disso, como Pedro estava, mas nós temos o mesmo Espírito que estava sobre ele, sobre nós. E isso, queridos, é amor pelo próximo. Isso é nós amarmos as pessoas que estão próximas de nós. Saber que aquela pessoa que está suja, maltrapilha, aquela pessoa que não tem nada, que é um quebrado, um liso, aquela pessoa também tem uma família, aquela pessoa é filho de alguém, aquela pessoa viveu coisas ao longo da sua vida que levaram ela àquela condição, mas ela também precisa da palavra, ela precisa de Jesus, precisa ser tocada por aquilo que nós temos, e às vezes nós estamos ignorando essas pessoas. E elas estão se perdendo, queridos. Tem muitas pessoas que não vêm à igreja, porque toda vez que vai, aqui não, graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa para receber todas as pessoas que vêm, mas de forma geral, muitas pessoas que vivem nessas situações de rua, elas não vão na igreja porque são maltratadas, são discriminadas. Essas pessoas também precisam de Jesus. Jesus não veio somente para aqueles que têm roupas, que têm coisas, que têm bens, não, querido. Jesus veio para todos, veio para os ricos, mas também veio para os pobres. Amém. Nós precisamos pegar o evangelho para toda criatura, independente de quem eles sejam. Levar essa palavra debaixo da autoridade do Espírito para mudar a vida de pessoas que estão na riqueza, afogadas em pecados, mas pessoas que estão na pobreza também afogadas em pecados. Amém. Isso expressa o amor de Deus, que Ele derramou sobre nós, no nosso coração, para que nós possamos levar para todo aquele que crê. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo, e quem não crê vai ser condenado. Ponto final. É a toda criatura. Então eu quero incentivar você, quando você estiver em algum lugar, chegar alguém pedindo alguma coisa, não despreze essa pessoa, libere uma palavra de Deus sobre a vida dela. Se ela receber, glória a Deus. Se ela não receber, problema dela, mas você fez aquilo que você podia fazer. Uma outra parte, queridos, que também está relacionada ao amor, que nós precisamos andar, o nível de amor que Jesus andou, porque foi Ele que disse, nós precisamos amar ao nosso próximo, assim como Ele amou a igreja, não foi assim? A Bíblia fala que Jesus, quando estava sendo levado para ser crucificado, Ele havia sido chicoteado nas costas, as suas costas estavam destruídas, em carne viva. Jesus estava subindo naquela via, né, com aquela viga nas costas para ser crucificado. As pessoas cuspiam em Jesus, escarneciam dele, xingavam ele de todo nome que você possa imaginar. E Jesus chega lá no alto do Gólgota, no lugar onde ele seria crucificado. Eles pegam Jesus e eles pegam um prego e pregam nas mãos de Jesus, de um lado e do outro. Pegam outro prego e pregam nos pés de Jesus. Aquele homem já tinha uma coroa de espinhos que foi colocada na sua cabeça. Eles pegaram um pedaço de madeira e deram na cabeça de Jesus para que aquilo se fincasse ainda mais. Aquilo entrou na cabeça de Jesus. Jesus estava desfigurado, numa situação terrível de humilhação, de sofrimento. Eles levantam Jesus naquela cruz. Jesus passa por um momento mais difícil da sua vida, porque Jesus sabia exatamente do que ele ia passar, que ele ia ser morto e que ele ressuscitaria. Mas naquele momento em que ele é levantado, a Bíblia diz que Jesus atraiu sobre si todos os pecados.
E quando ele é levantado naquela cruz, os pecados da humanidade vêm sobre ele. A Bíblia diz, queridos, que ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus se afastou de Jesus, porque o pecado veio sobre Jesus. E no momento em que o pecado veio sobre ele, Deus se afastou. Porque Deus não comunga com o pecado, meu irmão. E ele se apartou de Deus. Ele estava só. O sofrimento que Jesus estava ali era algo que nós não podemos imaginar. Todo o sofrimento que você já passou na sua vida até hoje não se compara a 1/10 daquilo que Jesus passou. E diante de toda essa situação, de toda essa humilhação, a Bíblia diz que Jesus, antes de morrer, Jesus olhou para aquelas pessoas com um olhar de amor. Aquelas pessoas que estavam cuspindo Jesus, que estavam escarnecendo de Jesus, que estavam xingando ele, que estavam maltratando, estavam ajudando a matá-lo. Jesus olha para aquelas pessoas com um olhar cheio de amor e diz, Pai, não lhes impute esses pecados. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Que amor é esse? Às vezes, querido, as pessoas nos ofendem com uma palavra, a gente já quer matar a pessoa. A pessoa nos trata mal em algum lugar, a gente já quer fazer alguma coisa para revidar. Quem é o gerente aqui? Quem é que eu vou lá para o gerente despedir ele, porque ele fez. Você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, o que está passando. Eu sei que isso não é problema nosso, mas, querido, nós somos cristãos. Nós somos cristãos e nós precisamos expressar a natureza de Jesus. Ele estava naquela situação, meu irmão, e ele perdoou aquelas pessoas. Eles mataram e ele perdoou. Antes de morrer, perdoou todo mundo. Um discípulo que, algum tempo depois, passou por algo semelhante foi Estevão. Aquele homem que a Bíblia diz que ele era um homem poderoso na palavra, um homem extremamente eloquente, cheio do Espírito Santo. Ele começa a falar, a fazer uma descrição do Evangelho desde o início. Ele faz uma exposição perfeita, com um raciocínio perfeito dos argumentos dele, para falar para aquele povo, para aquelas pessoas religiosas que estavam ali, falando que Jesus era o Cristo. A Bíblia diz que era tanta unção sobre a vida daquele homem, o poder era tão grande nas palavras dele, que aqueles homens, ouvindo aquilo, eles rangiam os dentes. Aqueles religiosos endemoniados, que só tinham aparência de crente. Não tinha nada de Deus na vida deles, eles só vestiam umas estolas sacerdotais, eram pessoas cultas, eram pessoas reconhecidas, mas não tinham nada de Deus dentro deles. Só tinha a aparência. E a Bíblia diz que quando ele estava pregando, essas pessoas rangiam os dentes chateados, começaram a pegar pedras e começaram a apedrejar Estevão. Aquele homem caiu ali, e sendo apedrejado por aquelas pessoas. A Bíblia diz que antes dele morrer, ele falou a mesma coisa que Jesus disse. Ele disse, Pai, Deus, não impute a ele esses pecados. Um homem cheio do Espírito, um homem cheio da palavra, diante de uma situação de pessoas que o estavam matando, ele perdoou antes de morrer. E nós, queridos, que dizemos que somos discípulos de Jesus, às vezes estamos com problemas com a nossa mãe, com problemas com o pai, com problemas com irmãos, não fala com os tios, não fala com um irmão que fez alguma coisa contra nós, está com um coração cheio de desejo de vingança, de fazer alguma coisa para prejudicar ele, porque ele fez alguma coisa que me ofendeu. O que é isso? Que tipo de evangelho é esse que se diz que vive com um tipo de atitude dessa? Isso nunca foi evangelho. Se você quer vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É necessário perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te machucaram, que te magoaram, que falaram mal de você, que te afrontaram, que fizeram alguma coisa contra você. Você precisa perdoar. Se você quer viver uma vida, a vida que Deus tem para você, você precisa perdoar. Independente, queridos, do que tenham feito contra você. Isso é ser cristão. Aí você vai dizer, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu não quero nem saber, meu irmão. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. Devemos perdoar. A oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, Pai, perdoa-os como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ali pressupõe-se que nós perdoamos, porque nós estamos pedindo a Deus que nos perdoe, porque nós também perdoamos. Meu irmão, se você não perdoar, você não vai nem para o céu. O crime de falta de perdão é associado a um crime de homicídio.
Nós precisamos, queridos, ser conscientes. Se você é um cristão, meu irmão, entre de cabeça nesse negócio. Se você veio aqui, teve a coragem de vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, então se faça de fato um discípulo de Deus. Vista aquilo, o que a palavra de Deus coloca para você vestir. Não viva de aparência. Deus, querido, Ele não vê como o homem vê. Deus não está preocupado com a sua aparência, com a forma que você anda e fala, porque, queridos, existem muitos atores, pessoas que na frente têm uma oratória, que tem meu Deus do céu, são santos demais. Olha para a cara do irmão do teu lado aí. Olha que coisa santa. Na igreja, meu irmão, todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é uma bênção, glória a Deus. Mas, meu irmão, eu vou dizer para você, Deus sonda o mais profundo do coração do homem. E Ele não está preocupado com a sua aparência. Ele quer saber o seu coração, se você está reto diante dEle. É isso que faz a diferença. Glória a Deus. Fica leve, irmão, tá tudo bem. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, viver o Evangelho é a melhor coisa, queridos, que nós podemos fazer. É maravilhoso nós vivermos a palavra e ver Jesus operar. Oh, mas como é bom ver que Jesus está vivo e que a palavra dele funciona. Isso daqui, queridos, não é uma literatura, não é uma enciclopédia, não é nada que foi criado por homens. Existe uma inspiração divina sobre essa palavra. Se você pegar a Bíblia do início ao final e você for analisar, existe alguém por trás, porque a mente é a mesma. Uma diferença gigante, né, de tempo que começou a ser escrita até o dia que foi finalizado o último texto, que foi colocado aqui, você percebe que existe alguém por trás de tudo isso, e esse alguém é Deus, que se preocupa com você. Então, meu irmão, se você realmente recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, viva o Evangelho, viva a palavra, não se conforme em viver uma vida meia boca, uma vida oprimida pelo diabo, que você não tem força nem para dizer para o diabo sair da sua casa, aquele lá que fica te aperreando de noite, que você fica com medo de apagar a luz, com medo do escuro, aqueles arrepios, aquelas coisas que você sente de noite. Meu irmão, isso não é para você estar passando mais esse tipo de coisa, não. Você tem autoridade sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre você, e na hora que você abrir a boca, é uma bomba atômica explodindo demônio para tudo quanto é lado. Use a autoridade que está sobre a sua vida. Isso daqui não é conversa. Isso daqui não é algo que foi só inventado por homens, não. É a palavra de Deus e ela funciona. Você já tem experimentado disso. Você tem visto a sua vida sendo transformada a cada dia. À medida que você está se submetendo à palavra, você tem visto Deus operar na sua vida. Então, meu irmão, se apresse a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? É muito mais, querido, do que você pode imaginar. É muito mais do que você pode imaginar. Talvez você pense que você vai viver a sua vida todinha numa cadeira como essa, vindo para os cultos. Porque você olha para a sua condição e você pensa: eu não sei nem falar. Eu não sei nem como é que lê direito a Bíblia. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Confia no Senhor. E você não vai se preocupar com como vai ser. Porque quem faz é Deus. Se submete à vontade do Senhor. Se coloca na posição que Deus chamou você para estar, e você vai ver Deus pegar você de um lado e jogar para o outro, e você não vai entender nada. Se você quiser, meu irmão, se você quiser ser um atalaia de Deus nesses últimos dias, alguém que vai fazer diferença aonde quer que esteja, se submete à vontade de Deus. Faz aquilo que você sabe que tem que fazer, porque o Espírito Santo tem falado com você direto. Que você precisa fazer e você sabe que tem que fazer, mas você tem sido negligente à voz do Espírito. Se submete à vontade de Deus, meu irmão, e você vai ver Deus levantar você nesses últimos dias. Debaixo de uma ousadia, debaixo de uma unção sobrenatural, para mudar a vida das pessoas que estão próximas de você. Aleluia. A palavra funciona. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui e você nunca fez essa decisão de se tornar um discípulo de Jesus, talvez você já ouviu o Evangelho em vários lugares, ou até aqui mesmo várias vezes, mas nunca se decidiu em de fato viver esse Evangelho, a se tornar um discípulo de fato de Jesus. E você quer fazer isso hoje. Esse aqui é o momento do culto, esse daqui é o momento mais importante do culto, em que nós damos a oportunidade para você
para você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entendendo de fato o que é se tornar um discípulo de Jesus. Amém? Se você está aqui nessa tarde, você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão que nós queremos orar por você. Você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Temos alguém? Se você está aqui, talvez até já fez essa decisão em algum momento, mas por algum motivo acabou esfriando, acabou deixando de ir à igreja, deixando de se congregar, mas deseja voltar nessa tarde. E você quer voltar para casa. Você está aqui nessa tarde, vem aqui que nós vamos orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Temos alguém que está com alguma enfermidade, seja qual for o tipo, está precisando de uma oração para cura, e você tem fé para ser curado. Levante sua mão, que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Temos alguém? Glória a Deus. Igreja sarada. Glória a Deus. Amém? Tem alguém que deseja receber a oração, ou melhor, que deseja receber imposição de mãos para receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Temos alguém? Amém? Glória a Deus. Pois é isso, queridos. Vamos buscar, de fato, a viver isso que Cristo conquistou para nós. Essa vida, que é uma vida diferenciada. Que ela sai do normal, do natural, que ela sai do condicionado, pelo aquilo que nós vemos, pelo aquilo que nós construímos durante toda a nossa vida. Deus nos faz transcender a tudo isso. E se você deseja viver de fato isso, se aplique nessas coisas que falamos aqui. Se aplique a buscar, se aplique a aprender. E você vai ver Deus, a mão de Deus, pegando você e te levantando. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus. Você foi alcançado essa tarde, irmãos? Palavra poderosa. Eu certamente fui muito alcançado e fiquei mesmo ali impactado. E eu queria indicar esses 2 livros que tem tudo a ver com a ministração do pastor Josué, do Tony Cook, Qualificados. Esse livro é um livro poderoso, queridos, sabe? Todo crente certamente precisa ler esse livro. Aqui você vai aprender como você servir de uma maneira íntegra e cumprir seu ministério com honra. E também Em Busca de Timóteo, queridos, esse livro aqui é maravilhoso. Aqui você vai descobrir o quão importante você é para o seu pastor, para a sua igreja, como você servir diligentemente ao Senhor. Então, esses 2 livros você encontra lá no Verbo Shop. Então, dá uma passadinha lá e adquira esses 2 títulos ou outras literaturas que tem lá para abençoar a sua vida. Amém? Eu queria também convidar você a passar lá no balcão de informações para se informar melhor sobre os eventos que acontecerão na nossa igreja, sobre a Quinta Rema, sobre a conferência profética e também sobre o seminário de escatologia. Então passa lá no balcão de informações, se informa melhor sobre esses eventos e também sobre o discipulado que já está com as matrículas abertas. Na verdade já está acontecendo. Então se você ainda não fez a sua matrícula, você pode passar no balcão de informações, fazer a sua matrícula. Isso é muito importante para todo membro da nossa igreja fazer. Então se você não fez, passa lá e faça a sua matrícula. Amém? Cadê o nosso visitante? Nosso irmão que nos visita pela primeira vez. Chegou mais algum visitante? Irmão, lá atrás tem uns irmãos que estão lá com a mão levantada e vai te conduzir para uma sala que foi preparada especialmente para você. Então você pode ir até esses irmãos que ele vai te conduzir. Amém? Uma salva de palmas mais uma vez para o nosso irmão. Queridos, também passa lá no Projeto Farol e abençoa essa obra. Compra lá teu tijolinho. Aliás, adquira o seu tijolinho e certamente você vai estar contribuindo para esse projeto que nasceu no coração de Deus. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Fica de pé, por gentileza.
Aleluia. Queridos, também eu queria avisar que nós temos uma cantina preparada especialmente pelos nossos adolescentes. É isso, o departamento de adolescentes preparou uma cantina especial para você. Então passa lá, abençoa esse departamento, come esse lanche lá ungido. Você pode ter certeza que eles estarão lá para recepcionar você, atender você de uma maneira bem excelente. Amém? Então, queridos, vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus. E se prepare nessa semana, boas notícias chegarão na sua vida e seu telefone vai tocar. Amém? Vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus.